Amado Deus, queremos te louvar nesta manhã, Deus, porque a tua palavra será ministrada agora através do teu servo, pastor Alain. Ó Deus, que ele seja esse instrumento que o Senhor preparou, capacitou, meu Deus, para esta manhã falar aos nossos corações. Não deixe-nos, meu Deus, ser impedimento, nenhum de nós, nenhum coração endurecido, empedernido, possa ser impedimento para que a tua palavra possa alcançar guarita, Senhor. Abençoa-nos e que possamos sair daqui, meu Deus, levando esta semente tão preciosa, ó Pai, da nossa vida, que nos ajuda a viver. Abençoa o teu servo, ó Pai, pastor Alain, e nos abençoe também, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, quem pode aí, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículos 36 até o versículo 50, que é o texto base dessa lição que nós vamos pensar aqui essa manhã, o milagre do perdão. Você vai notar, quem tem a revista aí, que por uma questão de espaço e de design gráfico, eles não colocam o texto na íntegra na revista, poucos versículos. E isso, dentro de uma cultura como a brasileira, que tem pouca leitura e pouquíssima interpretação, é a mãe das heresias, é fazer isso, pegar poucos textos. Então eu quero entrar no texto de verdade desse, que foi como base aqui para a gente, para você entender de uma forma mais profunda e, o melhor de tudo, bíblica, o que esse texto tem para dizer para nós. Amém? Lucas capítulo 7. Nós vamos dos versículos 36 até o versículo 50. Esse texto é de uma grandeza, de uma profundidade, é um texto que eu tenho certeza que, se você com calma pensar nesse texto, você vai ser profundamente impactado por Deus, tocado por Deus, transformado. Esse texto aqui é um texto que até hoje desafia a nossa mente, desafia a teologia, desafia o senso comum, e principalmente desafia a birra e a pirraça dos religiosos. Esse texto é Jesus desmontando os sistemas asfixiantes da religião e mostrando que só o perdão é capaz de desmontar todas essas imposições que a gente vê. Lucas 7, do 36 ao 50, diz assim, ó: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Tenha em mente que essa mesa judaica é aquela mesa no chão, é no formato de um L no chão. Então Jesus senta-se, reclina na mesa, provavelmente com os pés virados para trás. Olha o versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Irmãos, eu gosto demais da Bíblia por causa dessas coisas aqui. A Bíblia tem coragem de colocar as coisas que até hoje a gente pensa, mas não fala. Sabe aquelas pessoas que até hoje entram no nosso meio e a gente lembra do rótulo antes do nome? Essa daqui, ó, certa mulher, todo mundo lembra do rótulo, mas não lembra do nome. Coloca aí, ó, pecadora. Até hoje a gente tem isso. Fulana, a invejosa. Fulano, o chato. Essa daqui é a pecadora. Olha o que diz o 37. Ó, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, e tem em mente que o denário era o pagamento de um dia, de uma diária de um trabalhador. Imagina dever 500. E o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso lhe perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, virou para ela e falou com ele: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, um ósculo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Esse texto, irmãos, é, como eu disse, um texto capaz de escandalizar religiosos. Primeiro que Jesus chega e a única pessoa da festa que poderia ser escorraçada de lá, ele transforma no centro da festa. É uma mulher que a Bíblia não diz o nome, não diz a configuração dela, mas diz que ela é marcada pela marca que trazem todos os anônimos. Certa mulher, pecadora, principalmente quando isso vem do ponto de vista do fariseu religioso, que convida Jesus para sua casa só para ter o status de convidar o mestre, mas não se preocupa com as etiquetas do convite. Não lava os pés dele, não beija, não recebe, simplesmente faz um gesto para ele. O que deixa claro para mim e para você que é possível ter Jesus em casa, mas não ter perdão. Aí a mulher vai lá, leva um perfume, e o que essa mulher faz, eu preciso dizer isso para você, presta atenção aqui, ó. Olha por que essa mulher escandaliza geral. Porque o que ela faz aqui em público foi um gesto radical ao extremo. A mulher judaica não mostrava os cabelos em público, só para seu marido dentro do quarto. Colocar os cabelos nos pés de um homem é requinte da erótica judaica. Por isso que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ao invés de olhar pelo lado sexual, erotizado, Jesus sacraliza o ato e transforma isso em culto. A mulher entra com os cabelos, que era tido como a honra da mulher, a coisa mais preciosa, ao passo que os pés do homem era tido como a parte mais tenebrosa do corpo humano, tanto é que eram os escravos quem lavavam os pés, e a mulher pega a preciosidade dela e coloca na pior parte dele. É um culto que se faz descendo, culto que se faz para baixo, culto que só faz quem ama. Jesus diz uma frase aqui que é extraordinária, ela amou demais, esse é o original, ela amou demais. Quem ama muito está tão cheio de Deus, que João diz que Deus é amor, quem ama muito é cheio de Deus. E Jesus diz uma coisa aqui que é devastadora, quem pouco perdoa, pouco ama. Então Jesus coloca uma espécie de quantificação de perdão e amor, trabalha os dois na mesma lógica. E o que a gente vai ver aqui hoje, à luz desse texto, dessa introdução que eu fiz, e depois você olha na sua casa aí com calma na revista, é entender o perdão. E falar de perdão não é fácil não, porque muito fácil é daqui de cima dizer um monte de coisa sobre perdão, complicado é ter que perdoar, é fazer isso na prática. A coisa mais difícil que existe da fé cristã é botar isso em prática, porque uma coisa é quando você dialoga, discursa sobre a questão do perdão, é belíssimo falar de perdão, tem textos extraordinários, tanto na poesia, na filosofia, na arte, na história. O perdão é por si só uma das coisas tão belas, que ele é capaz de produzir as mais lindas manifestações do espírito humano. Difícil é fazer isso em casa, é olhar nos olhos e dizer eu te perdoo. É tão difícil isso que na maioria das vezes na Bíblia, a esmagadora maioria das vezes na Bíblia, em que aparece essa lógica do perdão, são 2 ou 3 vezes no máximo em que aparece pedir perdão. O resto é tudo perdoai, já está pronto para perdoar. Perdão é mais a antecipação do que a incidência. É entender que na relação humana você vai me ferir, então eu já tenho o coração aberto para perdoar. Porque é feito das relações, é típico delas. Relações humanas são relações de asfixiar, principalmente quando essas relações envolvem dinheiro. Você vai ver que existe um jogo de poder muito forte. As duas forças que governam o mundo de hoje são o poder e o mercado. E essas duas esmagam, atropelam e não têm piedade de ninguém. É difícil você compreender o perdão apenas do ponto de vista da melosidade sentimentalista das emoções. Como se o perdão fosse uma manipulação de sentimentos, é aquela coisa de abraçar, chorar, depois se afastar e perceber que lembrou de tudo, é ou não é? Já aconteceu isso com você? Vai lá, abraça, perdoa, chora, aleluia, passa a lagriminha aqui, fala uma linguazinha estranha, aí quando afasta lembra de tudinho com requintes de detalhes, e aí começa uma autopunição violenta, meu Deus, acabei de perdoar e estou lembrando de tudo, é ruim ou não é?
é que perdão não tem a ver com esquecimento. Perdão não é esquecer, é lembrar sem as mágoas. As feridas são curadas e as memórias de amor geram testemunhos para amanhã. Perdão não tem a ver com sentimento, tem a ver com comportamento. É atitude, e isso é dificílimo. Principalmente quando o perdão age dentro de uma linhagem de antilógica. A lógica seria que você destruísse, que você tivesse até mecanismos para fazer isso. Porque sem o perdão, estabelece um jogo frio da vingança. Um ciclo monstruoso de eu firo você e você me fere no retorno. Isso vai atravessando gerações, até que alguém resolva perdoar e interrompe a corrente violenta de misérias. Só o perdão estabelece o final do jogo. Só o perdão estabelece a quebra da vingança. Só o perdão reconcilia. Quando Nelson Mandela saiu da prisão depois de 26 anos preso, uma das grandes propostas que ele fez junto com o bispo Desmond Tutu foi criar um Ministério Nacional da Reconciliação na África do Sul. Porque ele disse que a África do Sul não precisava de vingança, mas de reconstrução a partir do perdão. Poucas vezes a mídia mundial deu ênfase a isso, porque isso tem a ver com graça. E uma das cenas que eu estava lendo num livro que é extraordinária foi quando houve uma série de pequenos julgamentos espalhados pela nação inteira, que eram chamados de tribunais da reconciliação. E num deles, era mais ou menos assim, a pessoa ia com aquela que o feriu, e eles contavam qual foi o crime, e a pessoa que foi a vítima se levantava e pedia para que o outro fizesse alguma coisa em reparação. Ou seja, não havia uma condenação, havia uma reconciliação de ambos. Só que um dos julgamentos foi monstruoso, porque um policial branco chamado Van der Broek era um monstro. Toda aquela cena, aquele circo praticamente montado pela mídia, e uma senhora bem velha, já gorda, sentada na cadeira, e o juiz levanta e diz: Van der Broek, agora é a sua vez. E ele começa a contar, porque era parte do processo, tinha que contar o que fez. Então ele começa a contar quando ele entrou na casa dela, na época do apartheid, regime de separatista violento, e ele pegou o marido dela, matou o marido na frente dela, depois foi, pegou o filho, matou o filho na frente dela, colocou os dois naquele negócio de fazer churrasco assim, e queimou os dois na frente dela, com ela assistindo a cena. E agora estão lá os dois, frente a frente, tudo montado, a mídia, jornalistas. Ninguém consegue imaginar que alguém vai se levantar numa hora dessa e pedir reconciliação. O que você pediria? Então o juiz, assim, tentando disfarçar a fúria, olha para ela e diz: o que a senhora quer que ele faça? Então ela se levanta, olha na direção do policial e diz: eu quero que ele venha até aqui, porque eu vou dar-lhe um abraço, como eu queria muito fazer com o meu esposo e com o meu filho. E a partir de hoje, toda semana, eu quero que ele vá na minha casa, pelo menos uma vez, porque eu vou preparar um almoço ou um jantar, como eu faria para o meu esposo, como eu faria para o meu filho. E a multidão começa a cantar: Amazing Grace, maravilhosa graça de Jesus. Só a graça estabelece o final do jogo. Só a graça permite cura. Só a graça dá o final das crises. De uma vez por todas, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui nesse púlpito. Nunca mais coloque no seu Face: perdoar é para os fortes. Perdão não tem a ver com força, perdão é graça. Não é porque você é forte, é porque a graça de Deus desce sobre a sua vida. Não é porque você é bom, é porque a graça te encharca. Não é porque você conhece Bíblia, é porque a graça te pega. Não é porque você é o melhor dos corações, é porque a graça fez no pior dos corações o milagre do perdão. Graça. Na revista aí ele coloca um conceito de amós, que era o conceito que havia na época entre os judeus principalmente. Eles tinham uma lógica de que você só poderia perdoar alguém pela mesma ofensa durante um dia 4 vezes. É isso que eu acho legal de Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Pedro é um discípulo que é muito parecido comigo, acho que a gente ia dar muito certo. Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? O primeiro erro de Pedro é achar que o irmão não pede perdão para ele, mas ele é quem tem que perdoar porque o irmão o feriu. Ele não parte da lógica de que ele pode ferir alguém, mas alguém pode ferir ele. Então ele chega assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Aí ele dá aquela de crente, sabe aquela de crente? 7. Tipo assim: Senhor, o pessoal fala em 4, mas olha o cara que o Senhor escolheu, 7.
4 para mim é pouco, eu dou mais umas 3 para o senhor. 7, tá bom para o senhor? Aí eu gosto de olhar para Jesus, imaginar Jesus falando, Pedro, vamos brincar de matemática? Calcula aí, 70 vezes 7, tá bom para você? O que Jesus está dizendo é que perdão para ele é mais do que sempre. Mais do que sempre. Não é questão de matemática, não é questão de geografia, é biografia, é uma história envolvida no processo. É Jesus dizendo para Pedro, Pedro, é o ilimitado da graça que você não entendeu ainda. Aliás, por mais que seja estranho, até irônico, Pedro vai precisar dessa graça lá na frente, porque ele avisado vai negar Jesus 3 vezes. Se não é a graça de Deus, ele estava perdido. Ainda bem que na melodia do galo ele entendeu que a graça vai além daquilo que a gente pode provar, daquilo que a gente pode fazer. Pedro vai entender essa verdade aqui, ó. Aliás, ele chega com essa mentalidade de que eu posso 4, 5, 6, 7 vezes. E Jesus vai dizer para ele nas entrelinhas o que diz para nós ainda hoje. Na convivência entre irmãos, os números não vão importar muito não, porque nossa vida é feita de pequenas feridas o tempo todo. A vida da gente é feita de pontos de chagas, relacionamentos. E cada relacionamento implica em alguma ferida, de algum ponto ou de outro. Principalmente numa sociedade individualista, egocentrista, que passa o tempo todo voltada para si. Quando isso acontece, se estabelece uma regra violenta de que cada um precisa ser o mais rápido possível, melhor do que o outro. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez você se escandalize com isso, mas eu nas igrejas, se tem pessoas que eu amo nas igrejas e que eu gosto de estabelecer um relacionamento, são pessoas que já pecaram, já foram feridas em públicas, enxovalhadas em público, de que quando entram num lugar procuram atrás das cortinas porque tem a sensação que todo mundo a vê. São as melhores pessoas da face da terra. Você pode contar para elas piores paranoias, você pode pecar os piores pecados, eles nunca te julgam, porque eles já tiveram no chão, com a cara no chão e a bota dos carrascos da igreja na cara. Eles sabem o que é pecado, sabem o que é ser feridos pelos fariseus de ontem e os de hoje. E os de hoje são piores do que os de ontem, eu provo. Levam uma mulher para ser morta dentro do templo. Jesus está lá. Jesus olha e diz assim, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. A Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos, começaram a soltar as pedras e saíram. Assumiram publicamente que também eram pecadores. É aí que eu entro. Os fariseus de hoje são infinitamente piores do que os de ontem, porque eu tenho certeza que os de hoje não deixariam as pedras, só para não assumir que também pecam. Eles iam embora com as pedras no bolso. É ou não é? Os fariseus de ontem pelo menos tinham consciência de que também pecavam. Será que os de hoje deixariam as pedras? Esse texto aqui esmaga a gente. Falar de perdão é falar da coisa mais difícil da fé cristã. Perdão é uma aula que mexe com todo mundo. Do púlpito à porta, todo mundo envolvido nisso. Eu vivo isso todos os dias. Todo dia eu tenho que orar e pedir graça para Deus, porque é complicado as memórias, as lembranças. Não é fácil não. Lidar com isso é complicadíssimo. A sua vida, se passasse numa espécie de raio-x, teria sempre a impressão digital de alguém que te formulou, que te ajudou, ou de alguém que te arrebentou. As marcas estão aí, cicatrizes. Elas são presentes, memórias de hoje, do que o ontem ficou. Eu lembro quando era garotinho, que às vezes brincava na rua, caía, machucava, aí criava uma casca. Quer ver minha mãe ficar irada comigo? Eu ficava o tempo todo arrancando a casca, o negócio não sarava de jeito nenhum. Minha mãe ficava louca. Eu já não arrumei isso aí, menino, né? O perdão é você parar de arrancar a casca e deixar a ferida sarar. Ressentimento é quando você fica o tempo todo voltando naquilo. Existe um tipo de câncer, que é o pior tipo de câncer de todos os tempos. Chama-se ressentimento. Ele causa metástase no corpo, na alma e nas pessoas ao seu redor. É o único tipo de doença que não atinge só você, também atinge o outro. Quando você não perdoa, você se mata e também mata quem está do seu lado. É uma coisa monstruosa, é como uma bomba atômica, ela cai e mata tudo ao redor. Uma família grande pode ser destruída por causa do ressentimento de um. É por isso que, quando acabou a guerra, um dos judeus, entrando nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa e o pessoal conversando, perguntaram para ele, você está aqui de volta, depois de todo esse problema de guerra e tudo mais, reconstruindo a vida, como é que você sente o coração quando olha para trás e vê que seus familiares, seus parentes foram destruídos por Hitler? E ele disse assim, hoje, quando eu desci do avião,
numa nova vida, num novo país, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar Hitler. E aí o jornalista afastou, mas como assim? Ele disse, se eu vou começar uma nova vida, não preciso trazer comigo um monstro que destruiu a vida antiga. Deixa ele para trás. O importante é construir uma nova vida, sem que esse monstro esteja presente. É muito sério isso. Ele fala, por exemplo, aí os malefícios da falta de perdão, e ele cita o Dr. Fred Luskin, que em 1999 fez uma pesquisa, onde ele, vamos dizer assim, no geral, no final da pesquisa, ele chega à conclusão de que não perdoar adoece, e é verdade. Quem não perdoa gera culpas terríveis. Eu tenho um livro lá em casa que estava lendo esses dias, de um escritor, que ele conta sobre os filhos de padres espalhados pelo mundo, que sofreram muito por ser filho de padre, por exemplo, poder dizer, imagina, situações absurdas. E ele conta de um garoto de 13 anos, que desenvolveu um câncer do tamanho de uma laranja, bem no meio do peito. Imagina. E a sua psicóloga disse, sabe o que é esse câncer aí? Nada mais é do que as palavras que você nunca disse, das coisas que internalizou, dos choros que nunca chorou, dos perdões que você nunca deu, dos arrependimentos que nunca sentiu. Isso foi se internalizando, materializando, somatizando, virou um monstro bem no meio do peito. Essa laranja do inferno chama-se não perdoar. Sabe o que mais tem nas igrejas hoje? Gente destruída por não perdoar. Os pastores que lidam com gabinete sabem disso. Nós temos milhares de pessoas que não perdoam, que levam todo dia para a cama o monstro que dorme ao lado. Não perdoam, levam para dentro. Não soltam isso. Sabe o que é perdoar? A palavra significa deixar ir, soltar. Entender que a graça de Deus é capaz de quebrar as algemas do ressentimento. Pela graça é possível soltar, deixar ir. Pela graça é possível ficar leve o suficiente para entender que eu não preciso mais contar uma história todo o tempo, para ficar remoendo aquilo o tempo todo. Uma frase que é muito conhecida diz que o ressentimento é você ingerir um copo de veneno esperando que quem te feriu morra. Quem vai morrer? Uma coisa que ele colocou, a importância do perdão, sem misericórdia. O que Jesus diz para essa mulher aqui é muito forte, dessa mulher. Ele fala para Simão, ela muito amou, então ela muito perdoou. Sabe o que Jesus está dizendo? Existe uma espécie de estabelecimento quase de padrão no perdão. Quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Essa é uma lógica bíblica que a gente esquece de notar. De que um coração aberto para perdoar também recebe isso de volta. Mas um coração que se fecha e não perdoa de jeito nenhum, fica o tempo todo preso nisso, socado nisso. Quer ver uma coisa? Se você encontrar uma pessoa que chegou aí já perto da velhice e que nunca perdoou, que viveu a vida inteira com ressentimentos, como é ruim estar perto de uma pessoa assim. É uma pessoa que a vida fica amarga, tudo acinzentado, nada presta, nenhuma comida tem sabor, nenhuma música é boa, nenhum álbum de foto sugere algum sorriso, tudo é complicado, tudo é ruim, ninguém presta, toda relação é marcada pela suspeita, não empresta nada, nem pega nada emprestado com ninguém, fica complicado, é o pior tipo de avô e de avó que existe, porque é uma pessoa tão amarga que a única coisa que espera é morrer, porque ainda não descobriu que já morreu. Agora, quando você perdoa, você estabelece um ciclo de felicidade tão tremendo, que você entende uma das coisas mais lindas da Bíblia. A leveza que tem ao seu redor também atinge todo mundo. As crianças ficam felizes, a casa fica feliz, o mundo fica leve, a história caminha para um rumo diferente. Você vê isso na história de José. José é um indivíduo que todo mundo conhece na Bíblia, José do Egito. É um homem tão extraordinário nesse aspecto. Quando ele tem a chance de chegar diante dos seus irmãos, e não pense que foi fácil, perdoou por perdoar, ele sofreu, chorou isso. Mas quando ele chega na frente dos seus irmãos, ele faz uma coisa extraordinária. Ele está vestido com as roupas de faraó do Egito, ele é reconsiderado um faraó do Egito, fala em egípcio, tudo mascarado como egípcio, mas ele vem e solta no hebraico, eu sou José. Ele não diz eu sou Zafanate Fanéia, governador do Egito, eu sou José, seu irmão. Nosso pai está vivo ainda. Linguagens da intimidade, coisas da tenda. Os irmãos tremem na base. É nosso irmão. Aquela voz lá do oculto volta. Eu sou José. Mas não fiquem apavorados, porque olha a leitura do perdão. Vocês não me mandaram para cá porque quiseram. Eu não passei pelo que passei, que eu passei pelo inferno. Porque foi uma coisa de vocês. Não. Para a conservação da vida. Deus me mandou na frente de vocês.
José está dizendo, vocês são mais especiais do que eu, Deus preservou vocês, fez eu passar pelo que passei para que vocês tivessem vida. Só alguém cheio de Deus, quem muito ama, muito perdoa, é que pode dizer uma frase dessa: quem me feriu era melhor do que eu, porque Deus me mandou na frente para preservar a vida deles. Nós estamos vivendo hoje uma geração que é tão obcecada por si mesma, que é uma geração que é difícil aprender a questão do perdão. Porque nós estamos cada vez mais educando os filhos para que eles sejam o centro da vida. De gente que não sabe ouvir não. A palavra não é uma palavra libertadora. E tem gente que não sabe ouvir não. Foi educada a vida inteira para ouvir sim o tempo todo. O tempo inteiro. É como uma charge que eu vi de um menininho que está sentado numa mesa conversando com o pai e tem uma arma na frente, em cima da mesa. Ele diz, pai, posso dar um tiro? Aí o pai vai dizer não, tio, não consegue termina a frase dizendo sim, filho. Sofre para dizer o não consegue, termina dizendo sim, para o menino poder dar um tiro com a arma. Quanta gente hoje vive escravizada pelo sim, não consegue dizer não. Esse tipo de gente dificilmente vai perdoar, porque a vida é focada só neles, o tempo todo voltado para eles. Isso também é um resquício da chamada teologia da prosperidade, onde você é o centro, você é o foco, Deus faz tudo para você, lava o chão para você passar. Dificilmente você vai perdoar alguém, porque a sensação que você tem é que Deus faz tudo para você. Você não precisa fazer nada. Só que isso não é fé cristã, isso é mágica. A fé cristã genuína tem a ver com eu fazendo. Olha o que o texto diz, a tua fé te salvou. Esse aqui é o Deus que me ajuda a ser. É o Deus que fortalece os meus relacionamentos. Não era fácil na época você ter acesso a um vaso de alabastro, que era caríssimo, e o perfume, que era mais caro ainda. Por isso que era colocado dentro do vaso de alabastro. Era até selado, por isso que se quebrava o vaso, que era selado na boca do vaso. Geralmente esses tipos de perfume com esse vaso eram ganhados de herança, o negócio era caro. E a mulher vem e quebra esse vaso e faz todo um culto extraordinário. Mais do que isso, a fragrância do perfume enche a casa inteira. O que a mulher conseguiu fazer é encher um ambiente de fariseus com o perfume do perdão. Só o perdão faz isso, faz você entender e trazer Jesus para dentro da festa monstruosa dos fariseus. Se a gente não entende isso, sabe o que a gente desenvolve? Uma capacidade mais ou menos assim de que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso pedir perdão. No máximo que eu faço é reatar a conversa. Não, eu converso com você de novo, mas assim, mantendo uma certa distância. A gente passa uma borracha em cima disso aí, deixa a coisa fluir, deixa estar para ver como é que fica, e vai empurrando com a barriga. Quantas pessoas que guardaram a coisa num lugar tão escondido, que ela fica lá até que ela crie um monstro, até que ela apodreça. Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira com memórias de abusos sexuais da infância. Gente que passa a vida inteira porque cometeu um aborto lá atrás, calou a boca e ninguém sabe. Fica por isso mesmo, deixa a coisa fluir. E eu não preciso chegar aqui no púlpito agora, fazer caras e bocas e inventar uma revelação para você, porque esse tipo de coisa aqui, o Espírito está clara para ele o tempo todo. Não existe pecado oculto no céu, lá tudo é claro. Ele vê tudo. E se você quiser ser livre, é só pedir perdão a Deus. Abrir o coração. Deus, eu preciso de perdão. E quando você faz isso, a alma é lavada pela graça de Deus. E aí você vai até as pessoas. Aí vai até o pastor, aí vai até a igreja. Aí o Espírito te sara na comunhão da igreja. Para que existe a comunhão da igreja? Porque é na comunhão da igreja que as pessoas sentem o perfume do teu perdão. É na comunhão da igreja que a gente percebe o encanto que o Espírito faz, à medida que cada um que vem me abraçar também cura a minha alma pelo toque abençoado de Deus. É tão importante isso. É por isso que essa mulher vem, escuta o que ela faz, presta atenção. Ela se joga aos pés de Jesus e estabelece uma relação que parte do toque. Ela pega o cabelo e coloca nos pés. Com as lágrimas ela molha. Beija, existe toda uma relação de toque. A lepra, que é considerada na Bíblia um símbolo do pecado, e eu já falei disso aqui, ela mata as suas tensões nervosas, então você não sente nada, não toca em ninguém. Até porque não sente nada, ninguém toca em você com medo, principalmente na época bíblica. O Dr. Paul Brand foi um médico americano que revolucionou o estudo sobre a questão da lepra. Ele conta num dos seus livros que ele encontrou um homem, um indiano, há 35 anos leproso. E quando ele chegou perto do homem, ele tinha só os toquinhos dos pés e das mãos, porque as extremidades do corpo são as que mais sofrem. Se você não tem sensibilidade, você acaba muito mais rápido com as mãos e os pés.
Então ele disse que quando chegou, abaixou, ajoelhou, o homem estava sentado, ele ajoelhou, pegou o pé do homem, levantou, olhou para todas as direções, baixou. Quando ele baixou, tomou um susto. O homem chorava das lágrimas pingarem. E ele disse, espera aí, se você sentiu dor, então é um sinal bom. Ele disse, não, é porque faz 35 anos que ninguém me toca. E o Senhor me tocou aqui hoje. Só o perdão consegue fazer isso. Ele te leva a tocar nos indesejáveis, os intocáveis. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você que é muito séria. Quem não perdoa do ponto de vista da Bíblia, ele se torna uma espécie de demônio. Só no coração do diabo não entra perdão. Toda e qualquer pessoa afetada pela graça de Deus aprende a perdoar. Portanto, se você quiser conhecer alguém profundamente endemoniado, procure pelo rastro de ressentimento. Que quem perdoa está livre de opressões demoníacas, de maquinações diabólicas na mente, de insinuações, sugestionamentos, dessa opressão que o diabo faz. O diabo é mestre em criar um teatro da mente. Quem perdoa, ele não tem por onde pegar, porque está livre. A pessoa liberta e entende que não tem inimigos mais aqui, porque a cruz de Cristo foi capaz de estabelecer o perdão na história. Sabe o que é a cruz? É o mais alto grau de perdão que alguém chegou. Quando o diabo olha para a gente, enxerga só a cédula da dívida. Mas quando ele vai pegar, está cheia de sangue. E é o sangue da cruz, o sangue que pagou a dívida e nos deixou livres para adorar a Deus e para perdoar qualquer um que cruzar nosso caminho. É muito importante quando a gente entende isso. Ele colocou aqui no ponto 3, aqui, o perdão como o maior de todos os milagres. E é verdade. Porque é o único dos milagres, o perdão único dos milagres trabalha no âmbito da salvação. Jesus diz, a tua fé te salvou. Salvação. Você pode ser curado do câncer, por exemplo, físico aqui, aí se desviar da igreja, perder a graça de Deus e morrer sem Deus. Foi curado, mas morreu sem Deus, já é o perdão não. Se você foi perdoado, a salvação chegou nessa casa. Perdão tem a ver com salvação, tem a ver com libertação, tem a ver com graça. Aliás, olhar para a igreja é olhar para isso aqui na prática. Quando você chega nas igrejas, você viaja por esse Brasil, vai vendo as pessoas, há pessoas que não poderiam, de fato, pela lógica humana, nem vivas estarem mais. Mas o perdão faz um milagre tão grande, e a pessoa está aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, liberta. Só o perdão faz isso. Esses dias eu li uma escritora que disse que levou o perdão num nível um pouco mais profundo. Ela disse que o perdão, do ponto de vista bíblico, também pode ser o aumentativo da perda. É um perdão. Você perde tanto que fica com os braços livres para abraçar qualquer um que chegar. Você está livre para receber qualquer um que entrar na sua história. É perdão. A Bíblia vai mostrar isso na história do filho pródigo. O pai chega, é ferido pelo coração, porque o filho chega para o pai, pede o dinheiro do pai. Eu quero meu dinheiro agora. E na cultura bíblica só se repartia a herança depois que o pai morresse e terminasse o período do luto, do pranto. Só que esse menino chega para o pai com as roupas normais, não são as roupas do pranto. Eu quero meu dinheiro agora, a minha herança agora, imagina. O pai reparte a herança entre os dois. E o filho o que é que ele faz? Continua na casa. É um altíssimo grau de cinismo. O menino fere o coração do pai, continua vivendo na casa. A Bíblia diz que não muito tempo depois, ou seja, tem um tempo aí, não muito tempo depois, o filho mais novo, juntando tudo que tinha, foi para uma terra distante, e lá viveu irresponsavelmente, torrando dinheiro. Ele é playboy, gasta. Quem comigo não ajunta, espalha. Então ele sai para longe, vai gastando dinheiro. Só que aí tem uma coisa que acontece com todo ser humano que já botou a cara no universo, chama-se limite. Por mais que você acha que pode arrebentar, gastar, torrar dinheiro, rasgar dinheiro, chega uma hora que acaba. A Bíblia diz assim, ó, e tendo gasto tudo, o original sabe qual que é? Sugando até a última gota, chupando tudo, limpando o tacho, raspando, gastou tudo, não tem nada, aí vem a fome. E começam a apresentar palavras novas no vocabulário do playboy. Fome, necessidade, problema, ausências. Começam a faltar os amigos de conveniência, os amigos que cercam a sua mesa quando você oferece churrasco no condomínio, mas são os amigos que somem quando você quebra, são os amigos que te aplaudem quando você troca de carro, mas são os amigos que somem quando o seu carro é confiscado pelo governo, são os amigos que te aplaudem quando você chega aqui e dá um testemunho. Irmãos, o Senhor me abençoou, agora sou diretor da empresa. Os amigos que desaparecem quando você é demitido, sua esposa também é, e sua filha falta na escola. Até hoje esses amigos se comportam do mesmo jeito. Eles são amigos das suas posses.
mas não conseguem ser amigos das suas crises. A Bíblia diz que tendo gasto tudo, os amigos sumiram, não tem mais nada, ele começa a pedir emprego, e o emprego que ele consegue, do ponto de vista da cultura judaica, é o mais baixo grau, porque os judeus nem comem porcos, ele queria comer o que os porcos comiam, o mais baixo grau, comensalidade com os animais, descer num nível extremamente raso. Aí cai em si, vivia fora do eixo, resolveu cair em si. Quando cai em si, a primeira coisa que faz é lembrar, memória. O perdão trabalha com memórias. Na casa do meu pai, até os empregados têm abundância de pão, sobra na casa do meu pai o que tem faltado aqui, vou para casa. Em nenhum momento ele diz assim, eu vou voltar para minha casa, porque tudo bem, ele diz, vou voltar para o meu pai. Esse pai é o mais perfeito grau de encarnação do perdão. De algum jeito ele deixou na mente do filho a certeza, pode ir longe, mas pode voltar, porque aqui você tem pai. Engraçado que o pai tem 2 filhos perdidos, um saiu, o outro nunca esteve em casa. Por mais incrível que pareça, olha que incrível, um gasta dinheiro demais com um monte de amigos, o outro tem dinheiro demais, mas não gasta porque ele quer fazer só uma festinha qualquer. Ele chega para o pai e fala assim, pai, eu só queria um cabrito aí, para me alegrar com meus amigos. Agora o cara é dono da fazenda, o pai repartiu a herança entre os dois, e o que ele quer? Fazer uma festa triste, com amigos tristes e um cabrito só. É ruim ou não é? Os 2 filhos são complicados. A mente deles é profundamente mente de Pedro, calculadora, calculista. Um só tem pecados, pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra o Senhor. O outro só tem virtudes, nunca quebrei os teus mandamentos, sempre te adorei. Só o pai não conta, porque o perdão não está nem aí para quem falou ou quem fez. O perdão recebe, trata, cura, põe na casa, devolve a festa, faz diferença. O perdão estabelece relações. Aí o pai vê, olha que cena, de longe, o pai vê quando o filho aponta na estrada. Não tem mais dinheiro, não tem mais fazenda, não tem mais amigos, não tem influência, não tem prestígio, não tem nada. A única coisa que tem é coragem. Não tem sandália, não tem anel nos dedos, a roupa está suja, literalmente cheirando a porco, emporcalhado, mas uma certeza ele tem, eu tenho direção e eu tenho pai, é para lá que eu vou. Aí a Bíblia diz que o pai corre, e naquela cultura um homem com dinheiro como aquele nunca corre, porque era um escândalo cruel. Se as crianças vissem, saía gritando, meu Deus, eu ver, o homem endoideceu, está correndo. Olha o que o pai está fazendo, leitura. Se meu filho está vindo em escândalo, ele é prato predileto da imprensa marrom, os paparazzi vão cair matando em cima. O que eu faço? Eu desço, porque eu descendo, o meu escândalo é maior, polêmica nova vem demais. Vão falar de mim, não vão falar do meu filho. O escândalo da rua sugere o da cruz. O que o pai fez na rua, Jesus fez na cruz. O escândalo da cruz cobriu os nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui hoje, livres, porque temos um pai que perdoa. Cobriu. Quem muito ama, muito perdoa. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é encobre, é cobre. Interessante isso. Aí o que é mais incrível, o pai faz uma restauração completa, calça sandália nos pés, anel nos dedos, faz uma festa. A festa é extraordinária, porque a festa é o perdão na prática. Imagina esse menino andando de novo na casa, cada canto da casa lembra uma história, uma brincadeira da infância, o cheiro da comida sendo feito pelo toque da cozinha da casa, inconfundível. A festa acontece nas memórias, no cheiro, nos abraços, nas pessoas. E aí que vem a cena, que para mim talvez seja mais linda, é quando o pai apresenta o filho na festa. Imagina essa cena. Já pensou? Imagina aqui por um momento, você está na sua fazenda num dia comum, não é feriado, não é festa, é um dia comum. Aí chega um arauto da outra fazenda e fala, meu senhor mandou convidar o senhor e toda a sua família para uma festa que está acontecendo agora, baita festa na casa dele. Imagina, aí você se arrumava rapidinho e ia para a festa, todo mundo. Aí você encontra com outro amigo e fala, estamos indo para a festa do cara lá, você vai também? Vou. É festa do quê? Sei lá, chamou, vou. Festa de crente, não tem muito motivo, mas a gente vai para cantar. É ou não é? Agora imagina a festa, aquela festona, coisa rolando, comida, churrasco. De repente o pai faz um sinal, todo mundo acalma. Ele diz, lembrem do meu filho, vocês lembram do meu filho? Aquele que saiu, todo mundo lembra? Ele voltou. Então o pai apresenta o filho. Quando o filho apresenta em cena,
Pensa numa cena extraordinária. Todo mundo deve ter dito, olha, o menino voltou mais magro, mais bonito, mais ajeitado. Ele está com roupa nova, sapato novo, até o anel é novo. Ou seja, quem estava por fora da história não entendeu. Porque o Pai não mostra você do jeito que você chegou, mas do jeito que saiu. Em honra, em graça, em vida, perdoado, restaurado, completo, de pé e livre. É isso que é perdão. A festa. Todo o processo de novo, tudo em paz, a festa na casa. E o que é mais incrível é que o outro filho vem do campo. Interessante que sempre que alguém está fazendo uma coisa meio esquisita na Bíblia, está no campo. É incrível. Caim, quando foi matar o irmão, estava no campo. Esse irmão também estava no campo. Quem fica muito longe da fazenda sempre arruma uma coisa errada para fazer no campo. Aí a Bíblia diz que esse irmão vindo do campo, ele ouve o barulho. A Bíblia é tão tremenda que coloca o detalhe, ouvindo o som das músicas. É um dia comum, gente, não tem nada acontecendo de extraordinário, ele não sabe. Ele ouviu o som da música, no mínimo, o melhor raciocínio seria alguma coisa boa aconteceu, é ou não é? Mas ele já chama alguém e diz, o que aconteceu lá em casa? Porque ele é todo cheio de suspeita. Aí o rapaz diz assim, ó, teu irmão voltou, evangelho puro, boas novas, teu irmão voltou e teu pai deu uma festa porque recebeu eles são e salvo. Pensa num cara crente esse servo. Deu uma mensagem tremenda. O cara era missionário. Aí sabe o que o irmão faz? Fica irado. A Bíblia diz, irou-se. E não quis entrar. Aí o pai saiu. Porque para o pai não importa a casa. Casa sem filhos não tem graça. O pai já saiu da casa para buscar um, por que não sai para buscar o outro? Ele sai e começa a insistir. A Bíblia diz que ele insistia. Só que a Bíblia começa a mostrar o que acontece na alma de quem não perdoa. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que o irmão começou a dizer assim, ó, esse teu filho aí, não é meu irmão, é teu filho. Quem não perdoa mata o outro da comunhão, tem crise de identidade, porque não reconhece o outro como irmão, também não reconhece a si mesmo como filho e nem ao outro como pai, porque estranha o amor do pai. Então quem não conhece a si mesmo como filho, não conhece o outro como pai, também não vai entender o outro como irmão, é crise de identidade. Irado. Aí a Bíblia diz, olha que tremendo, ele fala assim, ó, esse teu filho aí gastou todo o teu dinheiro com as prostitutas. E a Bíblia nunca diz que ele gastou com prostitutas. Diz que ele gastou vivendo irresponsavelmente. Quem fala prostitutas é o irmão doente. Pecado sublimado. Ele pega os pecados, as paranoias e fantasias dele e joga tudo na culpa do irmão. Já que ele pecou, eu jogo na culpa dele. O sonho dele era conhecer uma prostituta, nunca foi. Aí o irmão que foi, ele projetou os sonhos dele do irmão. Imagina, até hoje a gente faz isso. Quando a gente quer falar mal de alguém, alguém fala uma vírgula, a gente coloca um texto inteiro. É ou não é? Tanto é que as redes sociais se transformaram em potencializações da tragédia humana. Aí você quer ver uma coisa que é extraordinária? Esse texto do filho pródigo não tem um final. A Bíblia não diz que o pai entrou, porque o sonho dos crentes seria que terminasse com aqueles finalzinhos de sessão da tarde, sabe qual é? O pai entrando com outro irmão, todo feliz na festa, os dois se abraçando e uma voz de locutor dizendo no final, e viveram felizes para sempre. Não tem isso na Bíblia. É por isso que eu amo a Bíblia, ela é honesta o suficiente para deixar no vácuo. A Bíblia não dá certeza de que o pai teve sucesso com o segundo filho. Não termina dizendo que os dois entraram na festa, porque essa cena vai se repetir na cruz. Jesus no meio crucificado entre dois pecadores, um recebe e o outro rejeita. Até hoje a graça corre o risco de não ter 100%. Nem todo mundo na igreja perdoa, nem todo mundo na igreja entra na festa do irmão. Aliás, tem duas lições sobre o perdão que precisa aprender aqui hoje. Uma, chame de irmão todo aquele que Deus chamar de filho. Segundo, tenha coragem de entrar na festa que não foi feita para você. Tem coragem? Entra nas festas que não foram feitas para você. Entra na festa que Deus fez para o outro. Agradeça a Deus pela vitória do outro, pela alegria do outro, pela bênção do outro, pela vida do outro. Quando você faz festa com a festa dos outros, Deus faz festa para você. Perdão é entrar nas festas que não foram feitas para você. Amém? Fica de pé, por favor. Para mim não existe milagre mais poderoso do que o perdão. Nem ressurreição é mais poderosa que perdão. Lázaro foi ressurreto por Jesus, mas morreu de novo. Não morreu? Dizem que até hoje no túmulo de Lázaro tem uma placa lá. Lázaro, morto 2 vezes. Mas o perdão não. O perdão te garante vida eterna.
Quem muito ama, muito perdoa. Vamos pedir para Deus encharcar nosso coração de amor aqui essa manhã. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a nossa linguagem na igreja sobre o amor é linda, mas a prática é horrível. Geralmente a gente ama competências, a gente ama quando o cara se entrega, quando faz aquilo que a gente quer. Dificilmente a gente ama o tortuoso, o complicado. Fazer festa para ele então nem pensar, né? Para a gente entender o tipo de amor que Deus tem para nós, a gente precisa passar pelo tipo de gente que Ele passava. Para a gente entender o abraço de Jesus, tem que abraçar as pessoas que Ele abraçava. Para a gente poder estar nas mesmas festas que Jesus, a gente tem que aceitar os convites das pessoas que Ele aceitava. Pede aqui hoje, essa manhã, para que Jesus enche o seu coração do tipo de amor que Ele quer que você ame. Porque tem um tipo de amor que Deus odeia. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Quem ama o mundo tem um amor odiado por Deus. Uma garotinha entrou no hospital, a escola levou todos os alunos para aprenderem como era a rotina do hospital. E a menininha começou a perceber que todo lugar que passava sempre tinha um médico lavando as mãos. Você já viu o médico lavando a mão, como é que é no hospital? Lava com calma, devagar e passa um monte de coisa, né? E a menininha começou a perceber que todo lugar que ela ia sempre tinha um médico lavando as mãos. Até que quando perguntaram, alguém tem alguma pergunta para fazer? A menininha disse, por que vocês ficam lavando as mãos direto? E ele disse, porque odiamos os vermes. E sabemos que se nossas mãos estiverem sujas, nós vamos transferir o mal para vocês. Mas se nossas mãos estiverem limpas, os vermes vão fugir. A igreja é uma sociedade das mãos limpas. E você só faz isso quando a sua mão é perdoadora. Mão que cura. Aliás, eu quero fazer um convite a você aqui hoje. Você quer receber uma oração? Sente que precisa se fortalecer, ou precisa pedir perdão a Deus, ou ser perdoado, ou pedir perdão para alguém. Se tiver coragem, vem até aqui na frente, eu quero orar com você. Quem sabe hoje, o Espírito Santo fortalecerá a sua vida, para que você tenha coragem de quebrar um ciclo de vinganças na sua família. Aliás, às vezes a gente fala assim, mas não fui eu, foi ele que fez, ou foi ela quem fez. Eu lembro de um provérbio que eu li uma vez, que diz que não adianta quem fez a fogueira, quem estiver em volta vai se ficar com cheiro de fumaça. É ou não é? Pede hoje para o Espírito Santo te dar perdão. Se você tem alguma coisa guardada há muito tempo na alma, muito tempo, que isso está guardado em você e às vezes você não consegue, a coisa aparece, vem até aqui à frente hoje, eu quero orar com você. E uma coisa eu tenho certeza para te dizer aqui hoje, se Jesus te perdoou, então você é livre, completamente livre. Essa semana eu li um texto, até eu li para minha esposa, estava lendo um livro, e o autor fala de uma mulher. O pastor chegou para ela e falou, então quer dizer que a senhora tem visões de Deus? A senhora tem visões? Ela disse, tenho. De vez em quando Jesus aparece e conversa comigo no meu quarto. E o pastor meio que incrédulo, assim, olhou para ela e falou, então faz o seguinte, da próxima vez que ele aparecer para a senhora, pergunta para ele de um pecado que eu cometi, e eu confessei para ele, eu tinha uns 13 anos, pergunta para ele. E ela falou, pastor, o senhor quer mesmo que eu pergunte para Jesus de uma coisa que o senhor fez? Eu quero. Passou-se umas 2 semanas, ela chega de novo na igreja, o pastor, ela olha, faz um sinal para ele, fala, pastor, Deus esteve lá em casa, falou comigo de novo, Jesus. Aí o pastor chama ela, a senhora falou com ele? Falei com Jesus, frente a frente. E a senhora perguntou para ele daquele pecado lá que eu cometi? Ele disse, perguntei. E o que foi que ele disse? Que ela disse, olha pastor, ele só disse uma frase, eu não me lembro. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus esquece. Ele deixa. Se Ele apagou as tuas transgressões, nem o diabo consegue escrever de novo. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Feche os seus olhos. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo milagre do perdão, Senhor. Obrigado porque nós não podemos, não tem a ver com a gente, com a nossa força, com a nossa capacidade, tem a ver com a Tua graça, inundando, encharcando o coração. Quando um coração é perdoado, Senhor, ele transborda, e esse transbordamento é o que eu estou pedindo aqui essa manhã, transborda o nosso coração de amor, Senhor. Que qualquer pessoa que passar pela nossa história hoje sinta o perfume do perdão.
a fragrância do vaso quebrado, Deus. Que a gente se alegre com as festas que não foram feitas para nós. Que esta igreja seja igreja de perdoadores, de uma família que perdoa, que recebe, que abraça, que cura, que restaura, que se recusa a terminar, que oferece a ficha limpa, que quebra a corrente da inveja, o ciclo perigoso da vingança, Senhor. Lava o nosso coração essa manhã. Que as lágrimas que rolarem pelo rosto sejam lágrimas reveladoras de que foi quebrado todo um padrão, toda uma lógica. E que a partir de hoje, Senhor, chegou a cura, a liberdade, a leveza, a tranquilidade para viver, qualidade de vida, vida em abundância, vida de perdoador. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda no arrependimento e na transformação de uma nova vida. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.